Aqui eu tenho o texto de Mateus, capítulo 27, versículo 45 a 50. Olha só o que esse texto nos diz. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, que seria a hora nona, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando a Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, bebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixem-no, vejam se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Esse texto é apaixonante. Fala do momento de maior sofrimento do nosso Deus, que foi a hora nona. Essas 3 horas da tarde, Jesus já estava ali pendurado naquele madeiro há cerca de aproximadamente 6 horas. Exatamente, ali ele foi e dando as 3 horas que começou a fechar os céus. Houve trevas, aqui o texto nos diz que isso quer dizer que foi a hora que ele morreu. Para muitos, para o inferno, essa treva cobrindo a terra poderia ter significado algo tão importante para as trevas. Olha, a vida morreu, a bênção morreu, a esperança morreu. Mas o que essa hora nona, essas 3 horas da tarde significou para o nosso Deus? Significou o seu sofrimento, aquelas ofensas, aquelas injúrias, aquelas calúnias, humilhação que ele sofreu, a tortura. Ele ali expressou o que ele podia levar no seu lugar. Em Hebreus capítulo 12, verso 2, diz assim, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Sabe qual que é esse gozo que estava proposto ali para aquele sofrimento tão grande? Quando ele levou dor, tortura, injúria, calúnia, cusparada, sabe o quê? Significou o gozo da minha e da sua salvação. Ele sabia que ele tinha que suportar a cruz, não levando caso aquela vergonha de ser, aquela era a pior morte. A cruz era colocada como sendo assim, a morte mais baixa, era para os piores. Mas Jesus, ele suportou, inclusive a vergonha, por amor a você. Essa morte, a hora nona, significou as trevas. Mateus 27, 45 diz, desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. De meio-dia às 3 horas da tarde, aquela treva cobriu a terra. E isso quer dizer que Jesus, ele venceu a escuridão para que você não tivesse que estar sujeito a essa escuridão. Qual escuridão? A escuridão do medo, da angústia, da incerteza, da insegurança, a frieza, as trevas do desprezo, da rejeição. Você sabia que ele veio e trouxe essa luz porque ele mesmo diz, eu sou a luz do mundo. E se ele é a luz do mundo, certamente ele venceu a escuridão. As trevas, o inferno, achou que poderia apagar essa luz. Mas note bem, querido, que me ouve nessa hora, as trevas, elas nunca podem dissipar a luz. A luz, ela dissipa as trevas. A luz da esperança que renasce na sua vida, a luz que renasce na sua história quando você perdoa alguém, a luz que brota aí na sua vida, que aparece, que resplandece na sua história quando você se reconcilia com alguém, quando você restaura o seu relacionamento com alguém, quando você deixa de brigar com alguém. Sabe aquela história, dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair dela? Não, a luz ela vai resplandecer quando você disser, eu dou um boi para não entrar numa briga e dou ainda uma boiada para continuar não entrando. Assim resplandece a luz. Então aqui Jesus, as trevas significaram isso, a valorização da luz para mim e para você. Agora,
Aqui também, essa hora nona significou a hora da morte. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Mateus 27, 50, o último versículo lido, diz: e clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. Por que Jesus teve que morrer? Porque foi a forma que Deus mostrou para mim e para você que era possível vencer. E que Ele queria vencer a morte de novo, porque o meu DNA, o seu DNA, é o DNA da eternidade. Nós não nos conformamos com a morte. Já viu quando dá o noticiário aí na TV que morreu alguém que era do conhecimento popular? Talvez você nunca viu, um cantor que você nunca nem ouviu uma música dele. Você não fica triste? É exatamente porque a morte não faz parte da nossa constituição. E aqui Jesus quis nos mostrar novamente que Ele poderia viver a nossa morte para que nós ali vivêssemos a sua vida. Então, querido telespectador, o que a hora nona significa para você? Para Jesus, foi a hora que Ele suportou a dor, foi a hora que Ele venceu as trevas, para Ele foi a hora que Ele venceu a morte. Aí eu pergunto para você, no seu relógio, no relógio da sua intimidade com Deus, que horas são? De meio-dia às 3, houve trevas para Jesus. Foram 3 horas de pavor para todo aquele povo. As trevas que cobriram a terra, trevas que cobriram corações. Que horas são aí para você? Talvez essa hora nona pode ser para você aí a hora do seu sofrimento. O final de semana foi ruim, ou talvez você comece uma semana com péssimas perspectivas. Talvez seja a hora do seu sofrimento, seja agora, não 3 horas da tarde, mas talvez agora, 10h07 da manhã, você possa estar vivendo essa treva aí no seu coração. Agora, eu quero te perguntar, tendo vindo essas trevas aí sobre o mundo, sobre a nossa cidade, a nossa moral, a nossa família, você tem suportado bem, você tem sido afetado bem a escuridão que vem? Essa é a hora, então, de você buscar a luz do Senhor, buscar o reconhecimento de Cristo para você, para a sua história. Talvez você tenha sido recentemente tocado pela morte ou esteja preocupado com a morte física, ok? Talvez uma doença, um diagnóstico tão ruim, talvez a morte de um sonho, a morte de um familiar, a morte de uma família, a morte de um casamento, sentenciaram isso para você? O favor de Cristo na cruz do Calvário foi para mostrar que Ele venceu essa morte. E se Ele venceu, isso mostra que você não precisa suportar a dor sozinho, a solidão. Vença isso, buscando a igreja, a comunhão, pessoas iguais a você, que precisam de Deus tanto quanto você, tanto quanto eu. A morte de Cristo ali naquela cruz, aquela hora nona significou para nós, que nos remete a pensar que nós não podemos nos entregar à escuridão do medo, do pavor, do desânimo, da desesperança. Aquela hora nona precisa significar para nós esse tempo de entrega total a Deus, onde nós precisamos pensar, sim, que há vida depois da morte. Para nós, há sim essa vida, porque quando nós resgatamos a nossa comunhão com o nosso Deus, quando nós voltamos para Ele, quando nós cremos que aqui acaba, somos passageiros, peregrinos nessa terra, forasteiros aqui nessa terra, nós vamos voltar para o nosso lugar. Isso, estou falando de salvação, não estou falando da morte. Eu ressalto a salvação que foi dada em Cristo, porque Ele suportou a vergonha da cruz pela nossa salvação, porque Ele teve esse gozo maior. E hoje, qual é o seu gozo? O gozo é só do trabalho, do salário, do carro, da casa? Ou o seu gozo maior é viver a vida em Cristo? Acabei de falar dessa experiência que nós tivemos ontem em casa, com o batismo do nosso filho, do João Pedro. Que gozo, que alegria. Quantas pessoas, sabe o que elas me disseram? Elas disseram, pastor, olha, há quanto tempo eu não vi alguém tão empolgado com o batismo? Gente,
O batismo e a ceia são ordenanças. Pessoas que hoje estão na igreja, mas vivendo a hora nona, porque não já valorizam essa bênção que Deus nos dá, que é a salvação, que é o batismo. Um momento tão especial, sublime, simbólico, claro, mas tão sublime, onde confessamos para todos ali a nossa fé. Meu filho, a plenos pulmões, sim, confessa Jesus como Senhor e Salvador. Pessoas que deixam isso passar, perde-se na memória o dia do seu batismo, perde-se na memória ali o dia que celebramos a ceia junto com os irmãos. Não, precisamos resgatar isso, porque assim nós vamos vencer a escuridão que há em nós do pecado que tenazmente nos assedia. Não é assim que a palavra diz? Então fica aqui o desafio para você hoje, vencer a sua hora nona, a hora de completa escuridão, quando você entrega ao Pai a sua vida. Jesus entregou o Espírito. Entregue o seu Espírito, deixe que o Espírito Santo de Deus haja em seu favor, de dentro para fora, mudando a sua vida. Amém? Então, que esta hora nona signifique para você o que ela teve de significado mesmo. Que Jesus venceu a morte, as trevas, o sofrimento em seu favor. Que Deus te abençoe. Vamos orar juntos? Pai, com alegria nós podemos te agradecer pela hora nona. A sua hora nona talvez foi de fato o meio-dia para todos nós, o resplendor, o esplendor do sol para nós, na sua intensidade, brilhando ali como a luz da aurora, até ser o dia perfeito. Para nós foi isso, porque a gente estava na treva, a gente estava no sofrimento, estávamos propostos na morte, mas o Senhor nos deu vida e nos deu vida em abundância. Mas quando essas trevas insistem em nos alcançar, as trevas que permeiam a sociedade, as trevas que corrompem os valores familiares, insistem em querer ali nos amedrontar, nós podemos olhar para a cruz e saber que o Senhor exclamou, Eloi, Eloi, lama sabachthani. O Senhor disse, meu mestre, meu Deus, por que me desamparaste? Ali o Senhor levou o nosso abandono, ali o Senhor levou a nossa dor. E agora nós temos a sua presença, nós temos a sua cura, nós temos a sua restauração, nós temos a sua vida de glória, nós temos o Senhor. Pai, por isso eu te peço, abençoe o nosso querido telespectador, para a glória do teu nome. Abençoe a nossa nação, guarda o nosso país, guarda, Deus, esse movimento olímpico aí, ó Deus, que está acontecendo. E que assim, ó Deus, o favor do Senhor se efetive na minha, na vida de cada um, de todos nós que estamos agora assistindo essa devocional. Todos os telespectadores da Rede Super, em nome de Jesus. Amém? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.